Queridos, vamos dar sequência à série de exposições na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abram, por favor, a sua Bíblia no capítulo 3. Hoje nós vamos considerar os versículos 16 e 17 do capítulo 3. Recentemente, eu assisti uma reportagem muito interessante. Um estudioso, um oceanográfico, que vive em Santa Catarina, foi em um restaurante e pediu para comer mexilhões. Enquanto comia aquele famoso prato da região, aquele homem mordeu algo parecido com uma pedra e achou muito estranho e foi querer saber o que era. Quando ele viu, descobriu que, na verdade, no mexilhão que ele estava comendo, havia uma pérola negra. Para quem não sabe, as pérolas de água salgada e negras são as mais valiosas e nunca tinham sido encontradas no Oceano Atlântico, que banha, o Oceano Atlântico é o oceano que banha a costa brasileira, apenas no Oceano Pacífico. Depois desta descoberta, os pesquisadores das universidades locais passaram a estudar uma forma de que aquela região passasse a se tornar uma produtora de pérolas negras para fins comerciais. Para que, eu não sei se todos sabem, mas você pode cultivar pérolas. Tem uma técnica e o molusco, a concha, você coloca lá algumas substâncias internamente e com o tempo se gera pérola. Então, dentre todas as pérolas, as negras e de água salgada, porque também é possível em água doce, essas são as mais famosas. Só que diante desse conhecimento, diante deste entendimento, que dentro dos mexilhões da região é possível haver pérolas negras, as perspectivas e expectativas quanto a esses mexilhões mudaram completamente, especialmente em dois aspectos. Primeiro, o valor desses mexilhões, não o valor financeiro, mas a valorização do material aumentou. E segundo, a forma como eles passaram a ser estudados e cultivado, porque a ideia é que futuramente se produza mais e mais pérolas. Esses mexilhões podem ilustrar muito bem o texto que nós vamos considerar hoje, o ensino no texto que nós vamos considerar hoje. Como o valor e o modo de viver deve ser compatível com o tesouro que habita dentro de cada crente. É isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Vamos, enfim, então, ao texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque ela sempre revela entendimento para edificação, para transformação, Senhor, para restabelecimento de verdade, Senhor. Então, fala conosco nessa noite, apesar de nós, Pai, que Teu Santo Espírito comunique verdades absolutas da Tua palavra ao nosso coração nesta noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho batido constantemente todo sábado que a igreja de Corinto era uma igreja mundana e dividida, não muito diferente de muitas igrejas em nosso contexto. A essas igrejas, Paulo logicamente conclama que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer, com um objetivo comum, se esforçando para a mesma finalidade, todos na igreja. O fundamento que sustenta essa união, a base sobre a qual essa união deve ser erguida,
é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Especificamente no 3º capítulo que nós estamos considerando, Paulo enfrenta o problema das divisões partidárias que haviam em Corinto. Lá na igreja de Corinto, alguns irmãos decidiram levantar bandeiras dos seus líderes favoritos, e aí houve divisões e contendas no seio da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e etc. Paulo, nos versos 1 a 7 desse capítulo 3º, destacou que esse tipo de divisão em comportamento é completamente imaturo e é uma tolice dividir a igreja em prol de defender obra de homens. Nos versos 8 e 9 do capítulo 3, vimos que a importância individual de cada um dentro da igreja está diretamente relacionado na medida em que somos cooperadores. Quanto mais nós cooperarmos com um todo, mais importante nós somos individualmente, não o contrário. O objetivo último é que a igreja avance como um corpo bem ajustado. Na medida que você é um instrumento para isso, é mais importante, mais agradável ao Senhor. A finalidade última deste corpo, é claro que é glorificar o nome do Senhor. Na última mensagem, sábado último, nos versos 10 a 15 do capítulo 3, aprendemos que todo o serviço ao Senhor será medido. Nós vimos isso aqui, que cada um vai receber recompensa conforme a qualidade do serviço. Então vimos que o serviço pode ser medido e que o valor desse serviço, se ele como Paulo ilustra, ouro, prata ou pedras preciosas, ou palha, feno e etc., o valor desse serviço é medido na medida que aqueles que servem na obra estão fundamentados na verdade do Evangelho de Cristo e na palavra do Senhor. Então não adianta vir para a igreja e servir de qualquer jeito. O seu serviço tem valor eterno, que lhe gerará um galardão, que não vem ao caso aqui na introdução, um galardão futuro na glória, quando você serve e se dedica a glorificar a Deus na obra da igreja por meio do fundamento, sustentado no fundamento que é Cristo e a palavra do Senhor. Hoje, nós vamos ver que este valor do serviço cristão está diretamente relacionado ao fato que o cristão não só serve na obra do Senhor, como também é parte da obra de Deus. Então vamos lá. Primeiro ponto, eu chamei de habitados por Deus. Está lá no verso 16, que eu vou ler novamente. Verso 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Eu leio na NVI, tá? Vou ler de novo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Depois de orientar a igreja nos versículos anteriores sobre o valor do serviço cooperativo, quando Paulo usou a ilustração da agricultura, e destacar que o valor desse serviço é medido pela conformidade do serviço ao fundamento que é Jesus Cristo, quando Paulo usou como ilustração a construção civil, a engenharia, agora Paulo destaca que essas verdades todas já deveriam ser conhecidas da igreja de Corinto, ou dos irmãos em Coríntios. A primeira parte do verso aí, no início do verso 16, quando Paulo diz assim, vocês não sabem, aqui não é uma pergunta como se Paulo tivesse dúvida. Na verdade, Paulo está chamando a atenção dos ouvintes. É como, tu não sabias que isso era assim? Por acaso tu ignoras que o culto na igreja é às 18h30? É um exemplo que eu estou dando para ilustrar qual é a forma, o sentido desse início do verso 16. Há por trás uma censura.
Paulo os repreende, pois as práticas que eles adotavam no seio da igreja não eram compatíveis com a condição e natureza deles, dos integrantes da igreja, dos crentes em Cristo Jesus ali em Corinto, em relação a Deus. Havia uma lacuna, havia um vazio, um buraco entre a natureza e a condição de cada um, que a gente vai ver na sequência, com o comportamento. Ou seja, em outras palavras, o comportamento da igreja não era compatível com a condição e natureza de cada um dos irmãos naquela região, naquela igreja. E que condição é essa que Paulo diz que este comportamento divisionista é incompatível? Esta condição Paulo destaca desde o prefácio da carta. Talvez tenha sido o versículo que nós consideramos mais largamente nessa exposição, que está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Se eu não estiver enganado, nós tivemos 3 mensagens apenas nesse versículo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Se você tiver curiosidade, pode ver na internet depois. Então, a natureza dos destinatários de Paulo, ele destaca aí no capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 1, logo no início da carta. E são 3 características que precisam ser exaltadas aqui. A primeira está logo no início do verso 2, ele diz: a igreja de Deus. Vimos aqui largamente que o valor da igreja está principalmente porque ela pertence a Deus e Deus valoriza ela. Continua. Qual é a outra condição, outra natureza daqueles que pertencem à igreja de Deus? O texto vai dizer: aos santificados em Cristo Jesus. E aqui nós vimos também que esses santificados não tem relação ao conceito teológico clássico de santificação, de que você vai caminhar numa vida se tornando cada vez mais santo. Isso deve acontecer, lutando contra o pecado, amadurecendo, sendo edificado pela comunhão, pela igreja, pela oração, pela palavra, e você vai avançando em santificação. Isso é um ensino bíblico, cada crente deve estar nesta caminhada, mas não é o sentido que Paulo está destacando aqui ao dizer santificados em Cristo. Tem muito mais a ver com o que nós chamamos classicamente de justificação. O fato que um povo foi separado pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo e a justiça de Cristo foi imputada ao povo, à igreja, aqueles que creem. Ou seja, a santidade de Cristo foi imputada à igreja. Por isso que a igreja de Deus que estava em Corinto tinha valor, porque ela era de Deus e porque era formada por aqueles que receberam, foram alvos da obra santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo. E a terceira informação, com a natureza, referente à natureza dos irmãos da igreja de Corinto e de qualquer igreja cristã, tá bom? Qualquer grupo de crentes tem que ter essas naturezas, é que eles foram chamados para serem santos, chamados de forma que o Senhor os arrebatou, os transformou, regenerou pelo Espírito Santo de Deus, os atraiu para crer no Evangelho de Cristo, e por isso, e aqui vai entrar a santificação que eu acabei de explicar, e por isso lutam, se esforçam, se empenham em se tornar cada vez mais santo, viver cada vez mais em obediência, em amor, conforme a palavra do Senhor. Então, considerando destacando esses 3 principais pontos da natureza da igreja em Corinto, dos que faziam parte da igreja em Corinto, então Paulo claramente e corretamente entende que é incompatível aqueles que guardam essas condições, que guardam essas naturezas, serem divisionistas. O comportamento de se brigar, de se contender ali nas igrejas, eram completamente contraditórios à natureza da igreja, uma vez, e agora pode voltar lá para o nosso texto 3,16, uma vez que desde as respectivas conversões, quando eles passaram a integrar
a ter essas naturezas, todos são o que o texto chama, pelo menos na NVI, de santuário de Deus. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, explica mais claramente o que significa dizer que a igreja é santuário de Deus. Ele diz lá no capítulo 6, versículo 16 de 2 Coríntios, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Aqui ele está falando de julgo desigual. E agora a parte que nos interessa é o segundo ponto. Pois somos santuário do Deus vivo. E aí ele vai explicar o que significa isso. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Dizer que a igreja é o santuário de Deus significa dizer que é o local onde Deus habita com o povo dele, anda com o povo dele, ele é o Deus e eles, o santuário, tem Deus como seu Senhor. Então, é quando Deus anda com o seu povo, quando ele habita no meio do seu povo. Isto é o que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é. Logo, a repreensão do apóstolo Paulo por causa da negligência dos irmãos de ter uma vida compatível com o conhecimento que eles já possuíam, também, especialmente com a nova natureza inerente a cada um deles, era incompatível com a realidade de que o Espírito de Deus habitava neles. É a sequência do texto. A igreja é o santuário de Deus porque é onde Deus habita por meio do seu Santo Espírito. É interessante notar um detalhe nesse texto. Para Paulo, o templo ou o santuário de Deus é a igreja. Isso. O corpo dos crentes reunidos é o local onde o Espírito de Deus habita. Logo, o santuário a que Paulo se refere, hoje nós enxergamos e sabemos que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Um detalhe que às vezes passa despercebido nesse texto é que a exceção do verbo, e eu estou falando do versículo 16, tá? A exceção do verbo habitar, que se refere ao Espírito Santo, todos os demais verbos e objetos de verbos estão no plural. Preste atenção. Olha quando Paulo vai se referir à igreja, olha quando Paulo vai se referir ao santuário. Ele não diz, você sabe que você é o santuário de Deus e que o Espírito habita em cada um de vocês. Não é isso que o texto diz. Ele diz, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Tudo isso porque Paulo tem uma intenção que ele já vem trazendo desde a metade ali, se eu não estiver enganado, do capítulo 3. Destacar a importância, o valor da comunhão dos santos. Porque é quando há comunhão dos santos, quando a igreja se reúne, que o Espírito de Deus está presente, que Deus está presente, que Deus habita. Essa é a finalidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, em um contexto diferente, aqui ele está falando de disciplina bíblica, de liderança se reunir para aplicar uma disciplina, mas o princípio é válido. Lá em Mateus 18, 20, um texto muito conhecido, que estava até no início do culto, aparece aqui escrito, diz assim, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. O contexto é diferente, mas o princípio é válido. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é que o habitar do Senhor está na comunhão dos santos. É por isso que a igreja, que Jesus, que Deus, no plano de redenção dele, ele organizou os seus filhos, os crentes, os salvos em Cristo Jesus, em igrejas. Porque assim, eu já falei isso aqui outras vezes, porque quando estamos juntos em comunhão, aí sim glorificamos muito mais a Deus do que a nossa vida espiritual individual. Não que não seja importante, mas a Bíblia parece destacar que é na comunhão dos santos,
em que o Senhor, o nome do Senhor é mais glorificado, exaltado. Só que, curiosamente, tudo isso não deveria ser novidade para os irmãos da igreja de Corinto, pois esses deveriam entender que já tinham recebido o dom do Espírito desde a respectiva conversão. Paulo destacou isso lá no verso 12 do capítulo 2. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Logo, a advertência, a pergunta de Paulo nesse verso que estamos considerando, é muito importante, porque aqueles destinatários eram o santuário de Deus, e por isso deveriam ter um comportamento compatível com esta realidade. Nós, como igreja, já vai iniciando uma aplicação aqui, antes da aplicação, nós, como igreja, reunidos, somos o santuário de Deus. Aqui deve, no mínimo, nos levar a considerar e ponderar o quanto eu valorizo a comunhão e a reunião dos santos. Porque para Paulo tinha grande valor. Para Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, para Deus tem muito valor. Divisões, contendas, inveja, e aqui era uma parte dos problemas em Corinto, eu vou falar de outros: imoralidade, permissividade, ganância, egoísmo, individualismo dos cristãos em Corinto era repreensível, e por isso estavam profanando o templo de Deus, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Aqui eu creio que sem muitos rodeios, há grandes aplicações, grandes lições para nós, como igreja e como cristãos. Primeiro, é a preciosidade da igreja. Eu destaquei isso destaquei quando consideramos o verso 2 do capítulo 1, quando ele diz igreja de Deus. Se um abençoado puder me trazer um copo de água, serei grandemente grato. Está aqui, o Samuel já foi. Pode ficar tranquilo. A primeira aplicação é a preciosidade da igreja. Assim como ela é valor porque ela é de Deus, a expressão é repetida aqui com outras palavras. Paulo chama a atenção para o santuário de Deus, que pertence a Deus, é propriedade de Deus, é o local onde Deus habita. Se isso não traz ao seu coração o sentido de valorizar a igreja do Senhor Jesus, tem alguma coisa errada. E quando eu falo igreja, não estou falando de parede, tá certo? Mas não pensem também que não envolve também parede. O templo é o que nós chamamos de lar. São as pessoas e o local em que as pessoas se reúnem juntos. Aqui nós não somos aqueles que dizem assim, não, a gente não precisa de templo para adorar. O Senhor estabeleceu o templo desde o Antigo Testamento para adoração. Então o templo faz parte da adoração, mas o santuário, o local onde Deus habita, na Nova Aliança, no tempo do Novo Testamento, é na igreja reunida para adorar, na igreja reunida para servir na obra. Obrigado, Samuel. É um homem santo, Samuel. Certo. Outra realidade que é importante nós destacarmos é os apelos. Eu já mencionei e vou mencionar novamente que o texto faz para o plural. Ele não diz que cada um é o templo. Eu sei que em cada crente, outra passagem na Escritura, inclusive Paulo em 1 Coríntios 9, vai dizer que cada um é a habitação do Espírito Santo. Mas o que Paulo chama atenção para a necessidade de observar a condição da união. Paulo vai falar do corpo.
Lembra que Paulo vai dizer lá na frente no capítulo 12, que um é o olho, um é pé, um é cabeça, outro é pescoço e tal, é cílio. Ele vai falar e vai ilustrar a igreja reunida como partes de um corpo. É por isso que nós somos membros do corpo. Nós não somos unidades de um grupo de unidades. Não somos unidades de um grupo. Não, somos partes de um todo. Então, é interessante notar como a palavra do Senhor, mais uma vez aqui, Paulo destaca esta verdade, a questão de que eles reunidos em Corinto, nós reunidos aqui, somos o templo do Senhor. E aí vai uma pergunta. Talvez você já tenha se aventurado por essas regiões, talvez você já tenha se aventurado a ser um desigrejado. Ou você podia não se denominar desigrejado, porém você entendia que você precisava só de você mesmo para viver a sua espiritualidade com o Senhor. Não, eu tenho a minha fé, eu tenho o meu jeito de adorar. Pois o seu jeito de adorar, se não é o jeito das Escrituras, está errado e é tolo. Deus conclama um povo que se reúna para adorar. Você não vai ver em nenhum lugar no Antigo ou no Novo Testamento Deus tratando o povo, tratando o grupo de pessoas, dizendo, olha, se separem e adorem sozinho. Não, a intenção do Senhor é sempre reunir um povo, reunir um grupo, reunir, por exemplo, a noiva de Cristo, a igreja, para o casamento do Cordeiro. É só um exemplo. Então, desigrejado, a que é desigrejado, para quem não sabe? É a figura que acha que não precisa de igreja, que acha que é espiritual sozinho, que acha que vai conseguir avançar na vida cristã sem ouvir pregação, sem ser exortado com o irmão, sem orar uns pelos outros, sem confessar o pecado uns para com os outros. Acha que dessa forma, sozinho, lá no seu quarto, vai conseguir avançar na caminhada cristã, pois afirmo que não vai. Não porque eu não quero, é porque a palavra diz que o local, o meio, a forma de você conseguir todas essas coisas envolve a igreja. Por isso que diz, orem uns pelos outros, aconselhem uns aos outros, confessem uns aos outros, porque não se vive cristianismo sozinho. Como consequência, eu já ouvi muito, e na internet está cheio disso, de gente que diz que deseja estar cheio do Espírito Santo, que o camarada é forte espiritualmente, é do fogo, porém não se alegra com a comunhão, mas vive esse fogo queimando muito mais na individualidade. Não parece ser o ensino das Escrituras. O ensino das Escrituras é que os irmãos vão avançar em espiritualidade, maturidade, se encher do Espírito Santo no local que o Espírito Santo habita, na reunião, no santuário, na igreja. Segundo ponto, protegidos por Deus, diz lá no versículo 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Depois de perguntar o óbvio para os coríntios, Paulo ensina a consequência de se ignorar este óbvio, com uma grave afirmação, pois para Paulo está logo no início a grave afirmação. Aquele que contende, aquele que divide, aquele que traz imoralidade e engano para dentro da igreja, que atrapalha a obra do Senhor, ele é acusado, segundo Paulo, de destruir o santuário de Deus. Que pesado! Note que se alguém, no início do verso 17, identifica um grupo de pessoas diferente do se alguém apontado no verso 12 desse capítulo 3. Pois, no verso 12, Paulo se dirigia a crentes que serviam na igreja e agora se refere a um grupo de descrentes, joio infiltrado na igreja que influenciava a igreja negativamente. Sabemos disso especialmente pela consequência que recai sobre o pecado de trabalhar contra a igreja, contra
o pecado de trabalhar para destruir a igreja. Qual é a consequência? Aqueles que trabalham para destruir a igreja, Deus os destruirão. Está aí no nosso texto. Nós sabemos que Deus não destrói crentes. Na verdade, Deus salva os crentes da destruição. E a sequência do verso também vai deixar claro, porque ele vai mostrar outro grupo de pessoas. Se alguém destruir, será destruído. Pois o santuário de Deus, que são vocês, ou seja, um grupo fora desse alguém, é sagrado. Sem identificar o nome, talvez o apóstolo nem soubesse, Paulo indica que ali na igreja, circulando a igreja, infiltrados na igreja, havia falsos mestres que, destituídos do Espírito de Deus, ou seja, não convertidos, estavam arruinando, corrompendo, destruindo propositadamente a igreja e influenciando os membros da igreja a viverem de forma mundana. Exemplo, é possível que muitos ali na igreja de Corinto estavam sendo influenciados pelo individualismo romano. Nós vimos lá no panorama, na primeira mensagem, que na cultura greco-romana, o individualismo era altamente exaltado. Grandes guerreiros, grandes líderes, grandes filósofos. Então, eles tinham uma mentalidade de destacar e exaltar homens, elevar conforme habilidades e características de cada um, especialmente. E isso entrou na igreja, de forma que a igreja foi procurar exaltar os seus também. Ah, o meu é Paulo, o meu é Cefas, o meu é Apolo. Destacando um detalhe que eu também disse no panorama aqui, que muito provavelmente, quando Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, nem Paulo, claro que Paulo não estava, porque ele escreveu a carta para lá, mas nem Cefas, que é Pedro, nem Apolo estava na região de Corinto. Olha como o coração desses homens lá naquela igreja estava sendo influenciados por um tipo de idolatria individualista, que individualizava e adorava homens. De outro lado, também havia esses falsos mestres, também tentavam destruir a igreja em Corinto, infiltrando no seio da igreja imoralidade. Nós vamos ver na sequência da exposição da carta que a igreja de Corinto era completamente imoral, a região era completamente imoral, havia muitas prostitutas cultuais, ou seja, muitos adoravam seus deuses pagãos, indo para os templos desses deuses e tendo relações sexuais com prostitutas que estavam lá só para isso. E esse era um hábito comum em Corinto. Inclusive, muitas dessas prostitutas se converteram ao cristianismo depois. Mas a influência, a forma de pensar imoral era latente em Corinto e entrou na igreja, influenciou a igreja. Prova disso é que há um escândalo aqui em Corinto em que o rapaz tem um relacionamento com a esposa do pai, um membro ali da igreja tem um relacionamento com a esposa de seu pai. Logo, em consequência do agir desses falsos mestres, Paulo levanta uma séria advertência. Qualquer que procure destruir o templo, o santuário de Deus, a igreja que pertence a Deus, seja por doutrina, seja por modo de vida, por modo de viver, seja por comportamento, este incorrerá na ira de Deus. Em resumo, Deus os destruirá. Note que aqui não é uma retribuição ou vingança, mas Deus está agindo de forma justa em compatibilidade com o valor que a igreja possui para Ele. Quem atinge a igreja de Deus, atinge Deus. Porque Deus possui apreço por sua igreja. Lembrem que formar igreja, ser parte de igreja, existir igreja, não foi comprado sem um preço. Foi pelo sofrimento, sangue e vida
e obra do Filho Jesus Cristo de Deus, que a igreja foi comprada. Então, para Deus, quando Deus olha a igreja, ela é formada pelo grupo de pessoas que possui, agora, no tempo presente, a justiça e a pureza de Cristo. Calma, pastor. O Senhor está dizendo que nós, como igreja, possuímos a justiça e a pureza de Cristo? Sim. Quando Jesus morre na cruz e o crente transformado pelo Espírito Santo de Deus crê e confia no Evangelho, há uma troca. Muitos de nós compreendem e está memorizado que Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E é verdade. Mas existe um outro lado da moeda. A justiça dEle, a santidade dEle veio sobre nós. Quando Deus olha do céu a sua igreja, Ele não vê a lama do meu e do teu pecado. Ele olha para nós e vê a santidade de Cristo. Porque foi imputada sobre os crentes. Foi imputada sobre os crentes. Não seja ignorante, tá certo? Vamos lá, me ajuda. Nós, como cristãos, vamos avançar em santidade. Temos pecado. É mentiroso aquele que diz que não tem pecado. Mas legalmente, judicialmente, nós somos detentores, aos olhos de Deus, da justiça e santidade de Cristo. O comportamento santo, a vida santa que Ele teve, recaiu sobre a sua igreja. E os pecados da igreja recaíram sobre Cristo na cruz do Calvário, especialmente a receber a ira de Deus. Foi um alto preço. É por isso que o texto diz que o santuário de Deus, a igreja, para Deus é sagrado. Em sua carta aos Efésios, Paulo nos dá um vislumbre quanto à preciosidade da igreja. Olha esse texto. Efésios 5, 25 a 27. Aqui é um texto muito conhecido. Paulo está falando de casamento, está ilustrando a relação da igreja com Cristo com o casamento. Mas nós vamos considerar principalmente a obra que Cristo fez pela igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: maridos, ame cada um a sua mulher. Como? Como o marido deve amar a sua mulher? Se tiver um casado aqui, por favor, já escute isso. Se tiver um que queira casar, mesmo não sendo tema central, já escute isso aqui e aprenda. Que ser marido não é fácil, tá bom? Leve a sério. Marido, ame cada um a sua mulher. Como o marido deve amar? Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amar não é você dar buquê de flor, não, meu irmão. Isso aí é legal, a mulher gosta. Amar não é você comprar joia. Amar não é você levar para jantar. Tudo isso é bom, não é ruim, não. Isso pode significar também algum tipo de amor. Mas amar é entregar a vida, de forma que a sua vida... Isso que é amor. Não é o que você vê lá nas séries do Netflix, só tolice, série coreana, série disso, série daqui, só tolice. Um monte gosta. Aí pela cara eu já sei que um monte gosta. É só tolice, não é amor não. Amor é aquele que entrega a vida, que está disposto a passar por sacrifícios e lutas em favor da sua esposa e da sua família. Isso que é o amor bíblico. Que Deus tenha graça e misericórdia de nós, tenha graça e misericórdia de mim, para que nós consigamos alcançar esse alvo. Mas o ponto agora, voltando, fechando parênteses, o ponto aqui é o que Cristo fez pela igreja. Por que a igreja é tão valorosa aos olhos do Senhor? Ele vai dizer, assim como Cristo amou a igreja, primeiro, Ele amou, e entregou-se por ela, Jesus Cristo se deu sacrificialmente pela igreja. Para quê? Para santificá-la, tendo-a purificada. Nota que Ele não vai dizer que Ele vai purificar. Ele já purificou pelo seu sangue, tendo-a purificada pelo lavar da água, mediante a palavra. Para o quê? Para apresentar a igreja a si mesmo gloriosa,
sem mancha ou nem ruga, ou coisa semelhante. Mas, olha a igreja que o nosso Senhor Jesus Cristo vai receber, santa e inculpável. Será que Paulo está dizendo que vai chegar um dia que a igreja vai avançar, vai amadurecer em santidade, e aí ninguém vai ter mais pecado, culpa, nada disso? Não! Tudo isso é por causa da obra de Cristo. Cristo é que o valor da igreja está em Cristo, na base, no fundamento, que Cristo se entregou pela sua igreja, que Cristo morreu pela sua igreja, que Cristo purifica a sua igreja, que Cristo ama a sua igreja, que Cristo faz da igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, e vai receber a igreja santa e inculpável pelo sangue do Cordeiro. É isso que é a igreja. Logo, a igreja é santa porque Deus é santo, e Deus sempre a preservará. Em uma importante confissão de fé do século XVII, a confissão belga, no artigo 27 diz o seguinte: esta igreja, a igreja cristã, verdadeira, dos crentes em Cristo Jesus, isso aqui sou eu falando, e agora eu vou ler. Esta igreja existe desde o começo do mundo e permanecerá até o fim. Isso é visto pelo fato de que Cristo é o Rei eterno, e disso segue que não é possível estar sem súditos, não é possível o Rei eterno não ter súditos. E esta santa igreja é preservada por Deus contra a fúria de todo mundo. Ela, a igreja, jamais será destruída, muito embora, por enquanto, possa parecer pequena ou até mesmo desprezada. E aqui eu vou acrescentar, muito embora passe dificuldades, muito embora seja perseguido, muito embora a igreja seja humilhada pela opinião pública, muito embora qualquer coisa, Deus sustenta a sua igreja. Porque é precioso, porque foi preciso Cristo ser entregue para que existisse a igreja. Aqui tem lições sem fim para mim e para você. Primeiro, quando Deus olha para a igreja, Ele enxerga Jesus Cristo. Ele enxerga a santidade que foi imputada sobre o crente. Agora, Deus que é santo, puro, é bom, é perfeito, Deus que é criador de todas as coisas, sustentador do universo, Ele olha para a igreja e enxerga essas coisas. Mas muitas vezes nós queremos ter pecadores miseráveis, ignorantes, queremos ter um jugo pior do que o de Deus. Ah, não, aquele povo da igreja, eu sou lá da igreja, são meus irmãos, mas eu não aguento. Meus irmãos, o seu olho é mais rigoroso que o de Deus, porque para Deus, eu acabei de dizer o que Deus enxerga, o que Deus espera da sua igreja. Como você pode ser mais rigoroso do que o Senhor? Eu digo uma coisa aqui, não eu, mas a palavra. Ai daqueles que atentam contra a igreja. Ai daqueles que são instrumentos para destruir a igreja. Ai daqueles que não controlam a língua, que causam divisões e contendas no seio da igreja. Segundo Paulo, segundo o que nós aprendemos, esses são aqueles que trabalham para destruir a igreja. Sobre esses virá a ira de Deus. Nós, como igreja, temos que ter apreço por isso aqui. Ah, mas aquele irmão é muito chato. Ah, tem irmão chato? Tem. Eu sou um pouco chato. Não muito, mais ou menos. Tem irmão chato. Mas não importa. Não importa. É amor sacrificial. O mesmo amor que Cristo deu pela igreja, Ele espera que nós demos uns pelos outros. Será que Cristo disse assim, não, olha, eu vou morrer na cruz? Mas, Senhor, não escolhe aquele camarada porque ele é chato. Foi isso que Deus disse? Não, Deus não disse isso. Deus disse lá na cruz contra os inimigos que estavam crucificando Ele. Ele disse, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Como você, que não morreu por ninguém, quer ter um olhar diferente? Como você quer ser mais rigoroso? Cuidado com aqueles que lhes influenciam negativamente, apontando o dedo na cara da igreja de Cristo. É claro que a igreja tem cheio de problemas e dificuldades, é claro isso. Mas ainda assim é a preciosa igreja de Cristo Jesus.
se a palavra é fielmente pregada, se celebra a ceia do Senhor, batismo, tem a reunião dos santos, a adoração pública, que busca, ainda que em imperfeição, se adequar à palavra do Senhor, é a igreja de Cristo. Se é a reunião dos regenerados, aqueles que professam a Cristo como Senhor e Salvador em suas vidas, é a igreja de Cristo. O valor dela está nisso. Nós temos que ser instrumentos para construir, como Paulo havia dito, nós consideramos aqui sábado passado, para construir sobre essa verdade, sobre o fundamento de Cristo e o Evangelho. Não compactue com quem chega apontando divisão, contenda, falando mal dos outros da igreja. Seja maduro, avance. Você quer ser um instrumento para construir a igreja, para participar desta preciosa obra, ou você quer ser um instrumento para destruir a igreja? Não fale mal da igreja. Não fale mal da igreja. Não fale mal da sua igreja. Ninguém fala mal em sã consciência, só for maluco. Ninguém fala mal de Jesus Cristo. Mas por que é tão fácil falar mal da noiva de Cristo? Porque ele morreu e se entregou na cruz do Calvário. Repita, é claro que tem defeito. Não estou dizendo que não tem defeito. Mas o que eu estou querendo dizer é que você, ao invés de falar mal, seja um instrumento para que a igreja seja melhor. Ao invés de apontar o dedo apontando os erros, seja um instrumento para servir, se dedicar, participe das assembleias. Por exemplo, tem muita gente que critica e não vem para a assembleia. Por quê? Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas isso não exime você da sua responsabilidade. Às vezes, é difícil enxergar a igreja como detentora da justiça de Jesus. Mas ao invés de apontar o dedo para os problemas, seja parte da solução. Concluindo, diante destas verdades, podemos ilustrar a humanidade como moluscos, que possuem algum valor intrínseco, pois todos foram criados, todos os homens, humanidade, tá, gente? Por favor. Todos os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, sabemos que esse valor é limitado por nossa natureza caída, manchada pelo pecado. Se fôssemos um molusco nessa condição natural, teríamos utilidades apenas para participar de algumas iguarias culinárias. Do outro lado, entre esses homens caídos, aprove Deus, por muita misericórdia, restabelecer em alguns a sua imagem e semelhança mediante a obra redentora de Cristo Jesus. Nestes, na igreja do Senhor, o Espírito de Deus habita. Notem que há uma obra trinitária. Deus separa um povo, Cristo se entrega, vive a sua vida e obra, se entregando para a salvação desse povo, e o Espírito Santo sela no coração do povo esta salvação. E quando o Espírito Santo é selado no coração, aqueles que... eu estou fazendo uma comparação com a introdução. Aqueles que antes só tinham valor para a culinária, agora possuem um valor imensurável, pois no interior do crente não habita pérolas negras, mas habita o próprio Espírito Santo de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a andar em seus caminhos, uma igreja santa, uma igreja que busca crescer em santidade, sempre consciente que somos dependentes da maravilhosa obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que agradecemos. Amém.